A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da Nação Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo de quando eu estava no Maranhão, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail, Henrique, LHAS, que são as iniciais do meu nome, @hotmail.com. Entre em contato, nós estaremos aí com todo prazer ajudando os irmãos. Pedimos a você, dê aí um like, um joinha aí e se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a divulgar esses vídeos. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, então, entre em contato conosco por esse telefone, que é o nosso WhatsApp também, e eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Nós estamos estudando deste trimestre, nas revistas da Betel Editora, com o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nós temos como comentarista neste trimestre, o pastor Valdir Alves de Oliveira. Nós já estudamos na lição 1 o projeto estrutural da família, na lição 2, namoro, noivado e casamento, na lição 3, a Bíblia Sagrada como manual da família, e hoje vamos estudar a lição 4, vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Então vemos que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para comparar o relacionamento da igreja com Jesus Cristo, de Jesus Cristo para com a igreja, comparando isso com um casamento cristão. Então, nesta lição, nós vamos estudar os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, o simbolismo da vida conjugal. Tópico 1, subtópico 1, o modelo está posto para ser seguido. Tópico 1, subtópico 2, o amor e o respeito firmam o casamento. Tópico 1, subtópico 3, a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Tópico 2, a criação das duas instituições. Tópico 2, subtópico 1, a relação entre a família e a igreja. Tópico 2, subtópico 2, a igreja como defensora da família. Tópico 2, subtópico 3, a família como promotora da igreja. Tópico 3, levando a família a adorar a Deus. Tópico 3, subtópico 1, a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Tópico 3, subtópico 2, a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. Tópico 3, subtópico 3, a igreja é a promotora da paz e de instrução para a santidade. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O textuário está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós sabemos que Paulo, falando sobre a família, ele coloca aí: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e isto também indica a submissão da igreja a Jesus Cristo. E aqui no texto áureo, nós vemos que o Espírito Santo fala sobre os maridos. Maridos, então, amai vossas mulheres. Agora ele fala do amor de Jesus Cristo para com a igreja, que é um amor sacrificial. Ele deu a vida por nós. Então veja que fala da submissão da mulher. Fala então, quando fala mulher aí, indicando a igreja. Então a igreja submissa à cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Quando fala do marido, do esposo, então se refere aí a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ama a igreja a ponto de dar a vida por ela. E também fala sobre os filhos, né? E isso também indica para nós o quê? Todos nós como o quê? Obedientes. Então fala da submissão, da obediência dos filhos em relação aos pais. Então fala da igreja ser obediente a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Salvador, ao Espírito Santo, nosso companheiro íntimo, inseparável.
Verdade aplicada. A igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Então veja que primeiro veio a família, depois vem a igreja. A igreja é formada por várias famílias. E tanto a família quanto a igreja são instituições estabelecidas. Então, Deus criou, Deus formou, Deus idealizou antes e veio então a se concretizar na vida do ser humano. Primeiro, é claro, da família. E depois vem então a igreja. A igreja é formada por famílias, então, cristãs, famílias de salvos. Então, cada família é uma igreja. Cada família vai então ser responsável por evangelizar os povos, evangelizar os seus vizinhos e evangelizar a todo mundo. Hoje nós temos aí a internet, né? E através da internet nós podemos evangelizar o mundo inteiro. Nós podemos entrar na casa das pessoas, podemos falar com as pessoas que estão lá dentro de casa, estão lá assistindo, né, alguma coisa na internet. Então é muito importante que nós possamos transmitir a eles a palavra de Deus, uma oportunidade de salvação. Por isso mesmo, todo final de nossos vídeos, nós convidamos as pessoas a se converterem. Nós oramos para as pessoas, apresentando essas pessoas a Deus. E também oramos para que sejam curadas, porque nós temos, através desses vídeos, alcançado pessoas que não são ainda evangélicos. Então, toda vez, em tudo que você for fazer, pense nas pessoas que ainda não conhecem a Deus e use algum tempo que você tem disponível, em algum vídeo que você fizer, sempre apresente a salvação às pessoas, sempre ore pelas pessoas. Alguém vai entrar ali e vai ser alcançado. Então você tem vizinhos, né? Se você mora em apartamento, quantos vizinhos você tem? Fale de Deus para eles. Use a oportunidade que você tem. Esses vídeos, por exemplo, que nós fazemos aqui, eu coloco no grupo, alcanço algumas pessoas onde eu moro. Algumas pessoas vão assistir, vão ouvir a palavra de Deus, vão ter a grande oportunidade de suas vidas de se entregarem a Deus. E aí você tem vizinhos, às vezes moram na casa, né? Quantos vizinhos tem em volta? Então procure transmitir, procure fazer um culto aí na porta da sua casa, né? Procure chamar os vizinhos para uma reunião, falar de Deus, procure evangelizar, procure ganhar almas. Para isso nós estamos aqui na terra, para ganharmos almas, para nós transmitirmos a palavra de Deus a essas pessoas. Elas precisam ter uma oportunidade, pelo menos, de se entregarem a Deus. Textos de referência está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 24 a 27 e o versículo 29. Vamos ler. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então vemos aí a relação, marido representando Jesus Cristo, esposa representando igreja. Então o marido ama a esposa como Jesus Cristo ama a igreja. A esposa, que tem o simbolismo aí como igreja, então a igreja é submissa ao esposo Jesus Cristo, né? Então a esposa é submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Jesus Cristo. E esse é o segredo do bom funcionamento do casamento. Sempre vai funcionar bem a família, vai funcionar bem o casamento, se a esposa for submissa ao marido e se o marido amar a sua esposa. Introdução.
Considerando que a família é onde tudo começa, trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na Palavra de Deus para marido e mulher e a parceria que deve ser cultivada entre a família e a igreja, visando o bom desenvolvimento de ambas. Então é na família onde aí tudo acontece, é onde tudo se inicia, é onde é a base, né, da sociedade, também a base da igreja, a família. Então nós temos que aprender com a Palavra de Deus como é que funciona a família, segundo sempre a Palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, o manual de Deus para nós, manual de Deus para a família, é a Palavra de Deus, a Bíblia. Então, assim como deve haver a parceria entre o esposo e a esposa, assim também deve existir uma parceria entre a família e a igreja e Jesus Cristo. A família está ligada à igreja, a igreja está ligada à família. Lembrando sempre que a igreja é formada por famílias. Tópico 1. O simbolismo da vida conjugal. Tomando como exemplo o mistério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família que nasce com o casamento e se firma numa união conjugal, onde precisam destacar o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. Esse exemplo de como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges. Então, esse relacionamento entre Cristo e a igreja, esse amor de Jesus Cristo pela igreja, a ponto de dar a sua vida pela igreja, nos serve então de parâmetro, ou seja, nos serve então de instrução de como nós devemos nos comportar, como devemos nos relacionar com Jesus Cristo. E nós vamos então entender como deve funcionar a família. Então, a família, ela é submissa ao marido ali, ao esposo, ao pai, assim como nós devemos sermos todos submissos à cabeça do corpo. A igreja é um corpo que possui muitos membros, né? Então, a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. Então, sempre nós colocamos aí a ilustração, né, do corpo de Cristo com a cabeça de sendo Jesus Cristo. Essa é uma criação do nosso irmão Enomir, lá de Ananindeua, no Pará. Ele é muito inteligente, criador de várias figuras ilustrativas que nós usamos muito desde lá do ano 2002 para cá. Sempre nós usamos alguma figura ilustrativa que o irmão Enomir criou. Então a família começa quando? Quando existe o casamento. Então existe a união entre o homem e uma mulher, né? Sempre macho e fêmea, e eles vão estar unidos para sempre até que a morte, né, venha a um dos dois ou aos dois. Só acaba o casamento com a morte de um dos dois, ou dos dois, evidentemente. Então existe essa união entre duas pessoas formando a família. Então a família começa aí. Agora a família tem a responsabilidade de desejar os filhos que são presentes de Deus e vão formar uma família cristã que vai evangelizar as outras pessoas. Quanto mais filhos, maior vai ser a evangelização, evidentemente. A esposa evangelizando os conhecidos, o esposo evangelizando os conhecidos, os filhos evangelizando os conhecidos no colégio, por toda parte. Então, uma família é uma igreja que evangeliza, que ganha almas, que trabalha para o Senhor. E o correto é, quantos filhos vamos ter? Quantos Deus quiser. Nós não podemos controlar isso, nós não somos donos de nós mesmos, não somos donos de nossos corpos. Nós pertencemos a Deus, então nós vamos ter tantos filhos quantos Deus quiser. Ele que vai escolher se é um, se é dois, se é três ou se é mais. Quem vai sustentar, quem vai dar condição de sustento? Deus. Nós temos que ter fé em Deus, temos que acreditar em Deus. Temos que depositar total confiança, temos que nos entregarmos totalmente a Deus. Sermos servos de Deus, trabalharmos para Deus.
Então, o primeiro princípio é o relacionamento entre o esposo e a esposa, entre esposa e esposo. Aí, indicando então o relacionamento da igreja com Jesus Cristo. Então, amor e respeito são fundamentais nesta relação. Então, a relação da igreja com Jesus Cristo vai mostrar então ao casal cristão como deve ser o seu relacionamento. Esposo, esposa, esposa, esposo. Tópico 1, subtópico 1, modelo está posto para ser seguido. O apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo e a igreja como modelo para a união marido e esposa. Efésios 5, 22 a 25. Este modelo tem por base Cristo sendo o cabeça e a igreja sendo o seu corpo. Na comparação, é o reflexo um do outro. Então, o casamento não só reflete a socialização do homem e da mulher, nem só uma união social solene, mas o ideal de Deus para todos os casamentos, com uma relação muito próxima da noiva de Cristo, que é a igreja, e o próprio Cristo, que é o noivo. É este modelo celestial e espiritual que Cristo exemplifica para os cônjuges. Precisamos segui-lo para que o nosso casamento seja abençoado por Deus. Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Toda a sociedade precisa de um dirigente, de um líder, alguém que responda pela instituição. Então, o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo a respeito então desse relacionamento de Cristo com a igreja, está ilustrando para nós, está mostrando para nós como deve ser o relacionamento entre o marido e a esposa e o esposo, o marido. Então, Jesus Cristo sendo a cabeça do corpo, o corpo é a igreja, formada por todos os membros, todos os salvos, né? Então, todos se submetem à cabeça do corpo, que é Jesus Cristo, o cérebro, né? Então, o cérebro que coordena, é que dá ordens, é que vai fazer com que os membros funcionem, é onde está o cérebro. Então, Jesus é aí o cérebro, a cabeça do corpo, é quem ordena, é quem coordena, é quem orienta. Tudo isso ele faz através do Espírito Santo que está em nós. Então, assim também, para funcionar bem a família, a esposa é submissa a essa autoridade do seu esposo, dada por Jesus Cristo, para que funcione bem a família. Então, em toda a sociedade, em qualquer lugar, vai ter um líder. Se você chegar no colégio, uma classe de aula, lá tem uma pessoa que é líder. Se você chegar aí numa igreja, lá tem uma pessoa que é líder. Se você chegar aí numa Câmara, por exemplo, né, de vereadores, tem lá um líder. De deputados, tem um líder. De senador, tem um líder. Do país, tem lá um líder. Então, em toda parte que você chegar, em qualquer parte da sociedade, lá tem um líder. Tem alguém que se responsabiliza por aquele trabalho, por aquela sociedade. Veja aí, se você chegar no supermercado para comprar, lá tem um gerente. Na loja, tem um gerente. No banco, tem um gerente. Sempre, qualquer lugar que você chegar, tem ali um líder. Assim, Deus colocou o marido para ser um líder, para responder diante de Deus, da sociedade, pela sua família. Como é a esposa que você quer que o seu marido chegue diante de Deus? Então, ele deve chegar como aquele que está liderando a sua família, está representando Jesus Cristo na sua família. Vamos ao tópico 1, subtópico 2. O amor e o respeito firmam o casamento. Assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia, assim também o marido deve amar a sua mulher e a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na sua posição como líder espiritual. Efésios 5:33. Como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido, em amor, respeito, cooperação, consideração e na sua missão. O amor é sempre paciente e bondoso. O amor não gosta de injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Não se porta inconvenientemente ou de forma indecente. O amor não exige que se faça o que ele quer, nem é melindroso. Se você amar alguém, será autêntico, genuíno para com ele,
custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. Então veja, nesse tópico vamos falar sobre então o marido, o dever do marido, que é amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Veja bem, Cristo ama a igreja a ponto de dar a sua vida pela igreja. Então o marido deve estar disposto a dar a sua vida pela sua esposa. Então é um amor sacrificial. Ele se dedica a esse amor. Ele tem sempre a intenção de ajudar, de abençoar, de tornar a vida do outro melhor. Então existe aí uma parceria, né? Veja, submissão da mulher, amor do marido para com a sua mulher. Olha só, existe aí um companheirismo, né? Existe aí uma união, existe aí uma complementação, um dependendo do outro sempre. Então aqui o comentarista está falando aí de 4 coisas importantes neste relacionamento: amor, respeito, cooperação e consideração. Tudo isso tem que haver neste relacionamento entre esposo e esposa, que é uma família. Porque deve haver entre a igreja e Jesus Cristo. Se deve haver entre a igreja e Jesus Cristo, a igreja, então, está representada aí pela família. Então, a família, se é esposo e esposa, também devem praticar tudo isso. Então, nós temos o quê? Uma missão a cumprir. E essa missão só pode ser cumprida, só pode ser executada se houver a cooperação das duas partes, né? Olha aí, Jesus Cristo e igreja, marido e esposa. Então existe aí uma missão e para que essa missão surta bom efeito, tenha bom efeito na sociedade, é preciso que os dois estejam em cooperação, em união, em amor, em respeito. Então vai falar de coisas que nós devemos ter no nosso relacionamento, como ser paciente um para com o outro, bondoso, amoroso, sempre perdoar um ao outro, sempre esperar que vai melhorar, investir nessa melhora. Vamos ver que assim como a igreja muitas vezes, né, não agrada a Jesus Cristo, né, não está fazendo de acordo com o que Jesus Cristo quer fazer, assim também nós vamos ver no relacionamento marido e esposa. Nem sempre um está fazendo aquilo que deveria fazer como Deus quer que seja feito. Mas Jesus pacientemente aguarda, né? Vai orientando, vai falando e vai aguardando a transformação, a mudança, o aperfeiçoamento. Então, na relação de amor deve haver sempre a justiça, a verdade, aí a crença, a esperança, o trabalhar sempre a dois, visando um futuro glorioso com Deus. Veja que a igreja está sempre pronta, esperando o noivo, esperando a vinda de Jesus Cristo para buscá-la. Assim também a família, né, o casal, sempre estão esperando melhora, estão investindo nessa melhora, sempre esperando o momento certo que vai acontecer, aquela melhora, aquela paz, aquela união, aquela felicidade, aquela alegria. E nós vamos ver que a união entre o esposo e a esposa sexualmente para o prazer, então, tem a ver com também essa vinda de Jesus Cristo para buscar a igreja. É esse momento de grande alegria, de grande felicidade, que é quando Jesus vem buscar a noiva. Tudo tem o seu simbolismo. Tópico 1, subtópico 3, a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Então, sujeição vem do grego hipotasso, que significa subordinar-se, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Só com temor e amor a Cristo podemos suportar e sujeitarmos um ao outro. Efésios 5:21. Com a submissão vertical, fica muito mais fácil ter a submissão horizontal. Sejam humildes e amáveis,
Sejam pacientes maridos e mulheres uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas, aturando as deficiências, aceitando os limites, compreendendo a intelectualidade de cada um. Efésios 4, 2 a 3. A sujeição só funciona no vínculo da paz que une marido e mulher. Quando você aceita esta proposta, você está cumprindo o papel de Cristo com a igreja. Então veja, essa palavra grega, olha só, significa organizar sob, ou seja, debaixo de autoridade, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém, obedecer, estar sujeito. Também é um termo militar grego que significa organizar divisões de tropa, numa forma militar sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Agora, como se vai aprender a submissão? Assim como se submete a Jesus Cristo. Então é assim que vamos aprender. Primeiro, a submissão vertical. Primeiro, obedecemos, nos submetemos a Deus. Aí fica mais fácil nós nos submetermos a outra pessoa. Então a esposa deve copiar, né? Deve imitar aí a igreja quanto ao seu relacionamento com Cristo. A igreja se submete a Cristo. A igreja aceita, então, a autoridade de Jesus Cristo. A igreja está debaixo da autoridade, do controle de Jesus Cristo. A igreja obedece a Jesus Cristo. Assim também, então, a esposa vai se basear nisso. Olhando para essa submissão, ela também vai aprender como se submeter a essa autoridade que o seu esposo tem, dada por Deus, para haver um bom relacionamento na família. E nós sabemos quanto é difícil para a mulher fazer isso. Por quê? Porque nós estamos vendo uma época do feminismo, né? Que ensina exatamente ao contrário disso. Então lá se ensina meu corpo, minhas regras, né? Igualdade em tudo, até superioridade em tudo. Na verdade, lá funciona assim. Então a orientação através das novelas, dos filmes, né? E da própria igreja hoje vem de encontro, vem exatamente confrontando, né? Vem ameaçando toda a organização familiar e vem destruindo muito a família, esse modo de pensar e de agir que as mulheres estão assumindo. Quase todos os filmes hoje, por exemplo, existe lá o empoderamento da mulher. Uma mulher que luta às vezes com 10 homens e vence os 10 homens, né? Então são coisas assim, absurdas, que são aceitas como verdade. As pessoas vão se acostumando com isso. Tudo é uma implantação, então, do feminismo. Na própria igreja está acontecendo isso, né? Um empoderamento feminino. Nós vemos aí, cada vez, a maior exigência, né? Aí diaconisas, daí passam depois a ser presbíteras, depois evangelistas, depois pastoras, depois querem governar a qualquer custo a igreja. Então veja que é um processo que já vai cada dia aumentando mais, cada dia vai tomando mais corpo, né? Cada dia vai invadindo mais a sociedade e mudando as cabeças a ponto das pessoas esquecerem-se da palavra de Deus. Então o parâmetro bíblico passa a não ter mais valor. Veja só. A autoridade de Jesus Cristo sobre a igreja vai deixando de ter valor, assim como a autoridade do marido vai deixando de ter valor para com a sua esposa. E assim vai crescendo cada dia mais isso. Veja que Salomão recebeu uma grande sabedoria de Deus, foi o homem mais rico do mundo na sua época. E o que aconteceu? Se corrompeu devido às suas mulheres. No linguajar moderno, né? Fizeram a cabeça dele. Agora, a submissão só funciona quando há o quê? Paz, né? Então, a pessoa vai tomar a decisão de ser submissa
por causa de Jesus Cristo. Então tem que ser assim. Tem que ter como base o relacionamento da igreja para com Jesus Cristo. Então a pessoa primeiro tem que assumir a sua submissão quanto a Jesus Cristo, para poder então ter em si mesmo, poder praticar essa submissão em relação ao seu esposo, seu marido. Somente quando entender então a submissão da igreja para com Jesus Cristo, é que a esposa vai entender sua submissão em relação ao seu esposo. Assim como só o marido vai entender como amar a sua esposa, se entender como é o amor de Cristo para com a igreja. Então, Jesus se sacrificou pela igreja, também o marido, a esposa vão se sacrificar pelo seu casamento, pela sua família. É um sacrifício contínuo. Ninguém vive só de vitórias, ninguém vive só de alegria, de felicidade, ninguém vive só com muito dinheiro. Não, tem os momentos difíceis, tem as situações difíceis pelas quais nós passamos. Então, são lutas que nós temos que lutar e temos que vencer. Existe aí um mistério, né, que foi revelado, que é a igreja. E aí nós temos que entender que o casamento, a família também tem aí esse relacionamento. Cristo, igreja, igreja, Cristo. Tópico 2, a criação das duas instituições. São duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família foi criada ainda no Jardim do Éden por Deus, Gênesis 2, 18 a 24. E a igreja foi criada, eu escrevi aí mencionada, como observação, por Jesus, muito propriamente na conversa do Senhor Jesus com Pedro, em Mateus 16, 18, na qual Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos 2, depois do dia de Pentecostes, vemos o avanço, e eu coloquei observação em nascimento, desta igreja poderosa, segundo entendo. Então, o que está escrito em vermelho aí é, segundo o que eu entendo, né? Porque Jesus disse no futuro, veja bem, edificarei a minha igreja no futuro. As portas do inferno não prevalecerão, olha, futuro. Jesus estava mencionando, se relacionando ao que viria depois, a igreja. Então, a igreja não foi fundada aí quando Jesus falou com Pedro sobre a igreja. Então, estava mencionando, se referindo ao que aconteceria depois. A igreja teve início no dia de Pentecostes. Neste dia aí, a igreja nasceu. A igreja passou, então, a pregar o evangelho, ganhar almas. Tanto é que, nesse dia, quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, se converteram, ou seja, ouviram a pregação do evangelho e creram, e então foram batizados, começando assim aí a igreja. Então, a família foi criada primeiro lá então no Jardim do Éden, quando Deus cria então Eva, né? Agora no jardim. Adão foi criado, não havia ainda o Jardim do Éden. Para criar então a mulher, Deus coloca Adão no jardim e ali a esposa de Adão, a sua mulher, é criada. Então, duas instituições. Aí o casamento, né? A família e aí a igreja. Então, primeira em Gênesis e a segunda, tá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tópico 2, subtópico 1, a relação entre a família e a igreja. Deve haver uma íntima relação entre família e igreja. 1 Timóteo 3,5. A igreja é composta de famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la de portas abertas financeiramente, ajudando no trabalho, mão de obra, e contribuindo para que ela não perca a sua identidade, valores cristãos. Deve haver uma reciprocidade em a família preservar a igreja e a igreja preservar a família. O papel preponderante das duas é fazer discípulos e ser exemplo para o mundo. Quando uma das duas não cumpre o seu papel, traz escândalos e os prejuízos são incalculáveis. Então, veja, existe então uma íntima relação entre família e igreja. Não existe igreja sem família.
Então, primeiro, a instituição família tem que ser bem preservada, bem assegurada, bem ensinada, bem cuidada. Se uma igreja quer ser forte, ela tem que fortalecer as famílias. Por isso é até inadmissível que uma igreja, uma congregação não tenha, né, um grupo específico para cuidar de família. Tem que haver um grupo específico, bem treinado, para visitar as pessoas, né, os casais, aconselhar, né, estar sempre presente ali, fazendo reuniões da família, fazendo cultos específicos, onde se vai falar sobre família. Nós temos visto, por incrível que pareça, as pessoas fazem uma festa de família, convidam um pregador e o pregador fala de outro assunto que não tem nada a ver com relacionamento. E aí entre o casal, entre os filhos, seus pais, né? Não tem nada a ver com família. Não pode ser assim. Então deve-se fazer um evento onde se vai falar sobre família, exclusivamente sobre família. Deve ter pelo menos um culto por mês na igreja, diretamente direcionado à família, ao assunto família. Famílias fortes e igreja forte. Famílias fracas e igreja fraca. Uma programação que vai unir as famílias e vai unir a igreja sempre será uma programação evangelística. O que une a igreja, como está demonstrado claramente em Atos dos Apóstolos, é a evangelização. Todos têm que ter o mesmo objetivo. O objetivo da igreja é ganhar almas. Você quer unir a sua igreja? É simples. Comece a envolver a todos no evangelismo. De ir de casa em casa, de pregar em cada quarteirão. Coloca aí um ponto de pregação em cada quarteirão aí da sua cidade, do seu bairro. Coloca como objetivo visitar cada casa que tem aí na sua área, onde está a sua congregação. Você vai visitar cada uma dessas casas. Coloque isso no seu coração. Coloque como objetivo. Pregue para cada família existente aí e fortaleça. Sempre tem um trabalho específico na igreja para a família. Então, sempre a igreja trabalha em favor da família e a família, em contrapartida, também trabalha em favor da igreja. As famílias ajudam a igreja em tudo, é claro. Na parte financeira, na parte emocional e na parte espiritual. Nós vemos que a maioria das igrejas são iniciadas aí na família, em uma casa, né? Ali o esposo, a esposa e os filhos é que dão início ali a uma pregação do evangelho e ali então vai ser uma igreja. Quase todas as igrejas foram fundadas assim, a exemplo do que está na palavra de Deus. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, por exemplo, na casa de Lídia, na casa do carcereiro, ali uma família que se converteu e ali se tornou um centro de pregação e uma igreja se formou ali. Vemos exemplo aí de Estéfanas e Crispo, vemos que em Roma existiam vários núcleos, né? Aí que se formaram igrejas, onde se formaram igrejas. Vemos lá na casa de Filipe, né, de Cesareia, ali, ele estava ali como evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam, então muito provavelmente o apóstolo Paulo visitou ali era uma igreja formada no lar. Tópico 2, subtópico 2, a igreja como defensora da família. A igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois as famílias estando fortes, por sua vez, as igrejas também estarão fortes. São muitos os desafios da igreja para manter a família estruturada e a família tradicional. Um dos ministérios da igreja mais solicitados hoje em dia é para a preservação da família e o cumprimento de seus significativos propósitos e objetivos. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Estamos assistindo a uma aberração e uma afronta aos princípios da palavra de Deus, ferindo a lei divina da natureza humana. A igreja defende a família porque ela está de posse das leis de Deus, as Sagradas Escrituras, por meio dos sacerdotes, pastores e ensinadores que manejam bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Por isso a igreja deve sempre procurar homens fiéis e idôneos para ensinarem a outros, 2 Timóteo 2,2. A igreja é agraciada com uma família forte e ordeira. Então, olha,
cada dia se torna mais difícil, mais complicado mantermos as famílias como a palavra de Deus ensina, né? Aí, o homem, uma mulher, um macho, uma fêmea e filhos. Cada dia está mais difícil. Nós temos até na casa de crentes, aí problema de crentes que não querem filhos. É uma coisa assim absurda, é uma afronta à palavra de Deus, né? Os filhos são bênçãos de Deus. Então, existe, muitos estão se casando hoje e não querem filhos. É um problema sério isso. Não tem fé em Deus, não tem confiança em Deus. Acham que Deus não vai sustentá-los, não vai ajudá-los a sustentar esses filhos. E a missão de um casal é exatamente criar filhos. Mas, quando as pessoas estão ouvindo mais o mundo do que a Deus, quando estão mais ocupados em filmes do que em lerem a Bíblia, em estudarem a palavra de Deus, em frequentarem uma igreja, aí fica mesmo com a cabeça trocada, né? E isso está acontecendo em famílias cristãs, infelizmente. Também vemos aí o feminismo que está tomando de conta aí, né, das novelas, dos filmes, empoderamento feminino, e as mulheres agora dizem que são donas dos seus corpos, não é mais Deus que é dono de ninguém. Então, cada dia vai piorando mais a situação, e aí temos o problema da homossexualidade, né, porque querem formar famílias aí, homem com homem, mulher com mulher, formar família, adotarem crianças e vão tornar essas crianças piores do que eles ainda. Então, veja só, e muitas vezes até usam essas crianças depois sexualmente. Infelizmente, ocorre muito isso. Então, temos que tomar cuidado, a igreja precisa falar, a igreja precisa agir, a igreja precisa tomar sua posição e defender a posição bíblica do que é família. Família constituída sempre por um macho, uma fêmea que se unem em casamento e a partir daí terão filhos. Sempre seguindo a palavra de Deus, sempre congregando, sempre representando Jesus Cristo, sendo sempre igreja, onde quer que esteja. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então devemos tomar todo cuidado, porque as pessoas querem empurrar por goela abaixo as coisas, né? Querem fazer leis para agradar 2% da população. Colocam 2% acima de todos os 98% e querem ali, então, empurrar isso, exigir isso, como se isso fosse agradar a maioria, o que não é verdade. Então, Satanás tenta de toda maneira aí acabar com a família, acabar com a construção criada por Deus, e nós temos que trabalhar para impedir isso, cada dia enfrentarmos. A Bíblia diz, então, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tópico 2, subtópico 3, a família como promotora da igreja. A participação da igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. A família veio antes da igreja. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. A relevância da família está em ensinar aos filhos, desde cedo, a ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor. Provérbios 22, 6. A relevância da igreja começa na família. As famílias devem estar comprometidas a serem participantes das atividades da igreja. Quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer da família um lugar agradável. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua família. Então, veja, assim como a igreja depende da família para existir, também a família depende da igreja para também existir, continuar existindo como Deus quer que exista, né? Então, a família tem a responsabilidade de criar os seus filhos na admoestação da palavra de Deus, conduzindo esses filhos para a igreja, congregando junto com esses filhos. A família tem a participação em tudo na igreja, assim como a igreja, então, deve ajudar para que sempre existam as famílias equilibradas. Então, a igreja tem a obrigação, o dever, de ter um departamento de família
onde se tem aí pessoas que visitem as casas, os lares, aconselhem, né, que possam ajudar as famílias. Então, os pais têm a responsabilidade de ensinarem seus filhos aí a palavra de Deus. Devem em casa ter também o ensino, não é só na igreja. Então, os pais devem, pelo menos, aí, ler a Bíblia com os filhos, né, ter aí um momento de estudo da palavra de Deus, para que haja melhor compreensão da palavra de Deus. Em casa, sempre deve ter um tempo. A mãe, ou o pai, ou os dois, devem dedicar um tempo a esse ensino da palavra de Deus em seu lar. A igreja sempre foi ensinada a ter aí um culto doméstico, né? Então, um culto mesmo com a família participando. Pode um fazer a leitura, o outro pode cantar um hino, o outro pode fazer uma explicação do jeito que entende aquele versículo ou aquele capítulo que foi lido. Então, a participação de todos deve estar ali presente e essa família vai crescer sempre no temor do Senhor, vai crescer sempre lendo a palavra de Deus. Nós, minha família, temos o costume, sempre tivemos, de ler um capítulo da Bíblia antes do almoço todos os dias, né? E sempre congregamos aí 3 vezes por semana. Então, isso equilibrou a família e todos, graças a Deus, são servos de Deus, servem a Deus. Nós sabemos que a escola bíblica dominical tem grande influência sobre a família. A família que frequenta, né, pai, mãe, filhos. Então, esta família sempre é mais equilibrada, a família que menos tem problemas, a família que frequenta regularmente a escola bíblica dominical. Agora, os pais, então, devem ir junto com os filhos, não é só mandar os filhos para a escola. Tópico 3. Levando a família a adorar a Deus. O culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Salmos 27:4. O culto leva a família a, além da adoração e devoção, também a oração e agradecimento pelas dádivas recebidas, como também a clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. Então, o culto, nós vamos lá para cultuar a Deus. Nós não vamos para pedir, né? A nossa intenção ali é adorar a Deus, prestar um serviço em adoração a Deus. Então, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar a Deus. Então, tudo para Deus. É evidente que Deus se agrada e responde favoravelmente. Então, nós temos as nossas petições, nós temos também nestas orações que fazemos em casa, geralmente, né, nosso quarto, ali a nossa súplica, né, onde nós falamos para Deus os problemas que acontecem, que precisamos de solução, precisamos de ajuda. E geralmente, aí num culto que fazemos, que prestamos a Deus, Deus fala conosco. Deus também nos apresenta através da palavra, através da pregação, alguma solução para a nossa vida. Nós vamos sendo lavados pela palavra de Deus, vamos sendo orientados, né? E nós vamos seguindo, então, para frente, sempre com a família unida, congregando. Sempre a família deve congregar. Tópico 3, subtópico 1. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. Pela pregação da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, as palavras do pregador, do pastor, entram no coração das pessoas que aprendem que no mundo terão aflições, como disse Jesus em João 16:33, mas dando o refrigério necessário quando diz: em mim tenhais paz, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O salmista Davi disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Está em Salmos 34:19. Ainda no Salmo 34:7, o salmista mais uma vez diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então veja que através então da pregação, do ensino da palavra de Deus, né? Então aí no culto, na escola bíblica dominical, nós vamos ouvindo a palavra de Deus, né? O pregador, o ensinador vai procurar aí elucidar, explicar, ajudar a melhor compreensão do que foi lido. E muitas vezes, então, o Espírito Santo está usando esse pregador, esse ensinador, para trazer uma mensagem aos nossos corações. Então, existe um aprendizado, existe aí uma paz, uma tranquilidade, um alívio quando ouvimos a palavra de Deus. Também a Bíblia diz que a oração em línguas, nós vamos orando em línguas, isso traz um refrigério
É muito importante isso. Então sabemos que a vida nós vamos ter aí várias aflições, tribulações, muitas coisas, muitos problemas acontecem, né? Às vezes até doença, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamento, tudo acontecem, mas estando cada um de nós envolvidos com a palavra de Deus, com o aprendizado desta palavra, buscando sempre a presença de Deus em oração, então nós vamos vencer com certeza, porque Jesus disse para nós, ele venceu e nós somos mais do que vencedores porque estamos em Cristo. E o Espírito Santo mora em nós, nos ajudando o tempo todo a encontrarmos as soluções. Por mais triste ou abalado que você esteja, quando você chega na igreja, né, isso parece que vai se desmanchando ali à medida que você vai adorando a Deus, entregando a vida para Deus, vai confiando em Deus. Né? A Bíblia diz para nós, olha, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, vamos lançando sobre Ele, vamos entregando, vamos confiando que Ele vai nos ajudar. Tópico 3 sobre o tópico 2, a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. A Bíblia Sagrada chama a atenção de todos que frequentam a igreja, em especial as famílias, para que vivam em união. Salmos 133, 1. Os membros da família precisam viver em comunhão no partir do pão, nas orações, nas doutrinas dos apóstolos e participar da Santa Ceia do Senhor juntos no mesmo Espírito, em memória de tudo que Jesus passou por nós. Atos 2,42, 1 Coríntios 11, 23 a 25. Os irmãos também precisam procurar guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4,3. O mundo não tem o que nos oferecer, mas ainda temos a Igreja do Senhor Jesus, que nos ampara e nos proporciona essas três palavras edificantes: união, comunhão e unidade. Então a igreja é o corpo de Jesus Cristo, muitos membros, né, diversos membros, e cada um tem a sua própria maneira de pensar, de agir, de absorver aquilo que ouve, né, de praticar aquilo que ouve. Então são diferentes. Agora, esses membros devem, então, procurar de todas as maneiras se unirem no propósito só. Por isso, a evangelização é importante. A evangelização é que traz a união do corpo de Cristo. Veja, todos no mesmo objetivo, ganhar almas. Então, lembre-se, esse é o segredo da união na igreja, da paz na igreja. Todos envolvidos no mesmo projeto de salvação de almas. Então, nosso congregar, né, estarmos juntos ali, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, isso vai trazer, então, maior comunhão e sempre ali deve-se buscar sempre esta orientação. O rumo é evangelização, ganhar almas. Esse é o nosso objetivo. Para isso tem que haver urgência, ou seja, tem que haver a pregação sobre a vinda de Jesus iminente. É hoje, não é amanhã, não é daqui a 10 anos, nem 20 anos. É hoje. Então a pessoa, tendo essa convicção de que Jesus está chegando para nos buscar, então existe aí a urgência de pregarmos o Evangelho, não deixarmos as pessoas irem para o inferno. Tópico 3. Sobre o tópico 3, a igreja é a promotora da paz e de instrução para a santidade. Os membros da igreja são instruídos pelos ministrantes da palavra de Deus, que deverão viver em paz e procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Um dos nomes de Jesus é Príncipe da Paz, Isaías 9, 6. Precisamos ter paz nele, João 16, 33. Devemos ser pacificadores, porque desta forma seremos chamados filhos de Deus, Mateus 5, 9. Devemos ser santos, porque o Senhor é santo, 1 de Pedro 1, 16. E quem aceita o chamado daquele que é santo, precisa também ser santo em toda maneira de viver. 1 de Pedro 1, 15. Jesus também chama atenção para que sejamos perfeitos como é perfeito nosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. Por isso é importante que toda a família esteja reunida e envolvida na igreja. Então esse vínculo da paz, essa paz, Jesus sendo o príncipe da paz, né? Então nos orienta que tenhamos paz uns com os outros, para que possamos prosseguir o trabalho do Senhor, ganharmos almas, né? Estarmos sempre crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, essa paz, essa união, sempre só acontecerá, lembre-se disso, é importante, só acontecerá na igreja, se todos tiverem o mesmo objetivo, que é a salvação das almas.
Então, todo culto nós temos que levar pessoas que não conhecem ainda a Deus, que não são salvas ainda. E aí, Deus falará com essas pessoas. Quando essas pessoas se convertem, toda a igreja fica alegre, fica feliz. Veja, compare aí a igreja quando ela está ganhando almas com a igreja quando não está ganhando almas. A igreja, quando não está ganhando almas, se divide em grupos, para de crescer, se torna estéril, né? Se torna entristecida. Mas a igreja que está ganhando almas sempre está vívida, alegre, feliz, sempre louvando, adorando a Deus, sempre falando da vinda de Jesus, sempre buscando os dons espirituais, sempre procurando estudar mais a palavra de Deus, aprender mais, porque quer evangelizar. E lá precisa que você saiba mais da Bíblia, que você esteja em íntima comunhão com Deus, em oração, para ser forte aí, para expulsar demônios, né? Então, é preciso envolver a igreja no evangelismo. Então, isso traz paz e traz santificação. Então, é no evangelismo que a pessoa vai sentir a falta. Eu preciso ler mais, porque a pessoa me fez uma pergunta e não soube responder. Eu preciso me santificar mais, me separar mais, orar mais, jejuar mais, porque ali um demônio se manifestou e eu não pude expulsá-lo. Olha aí, a necessidade vem e as pessoas vão se dedicando mais. Existe a união e existe agora uma santificação. Conclusão. No enfrentamento dos vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos que têm surgido, é relevante que cada lar e igreja local sejam ativas e produtivas agências para disseminar, promover, solidificar e ajudar o povo de Deus a não se render à cultura mundana, contrária ao estabelecido pelo Senhor Deus, Criador da família e da igreja. Então temos que cada vez mais nos unirmos, nos dedicarmos a ensinarmos a palavra de Deus, a pregarmos o evangelho a todos, para que se convertam e possam então ver o que é realmente o desejo de Deus, o que diz o manual, que é a palavra de Deus, a Bíblia, sobre aí o relacionamento que deve haver entre marido, esposa, filhos e pais. Então, temos que nos envolver mais e envolvermos a todos que nos cercam em torno da palavra de Deus. Preguemos porque os tempos são difíceis e cada dia mais existe aí um ensino contrário à família, combatendo a família, tentando destruir a família. Tomemos cuidado, investamos cada dia mais no ensino da palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus, na ministração da presença de Deus às pessoas. Jesus ensinava, pregava e curava a todos. Vamos orar agora. Se você ouvindo essa palavra, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, cresceu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz. Ele levou a nossa condenação sobre ele, ele nos substituiu ali. Então ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou, está vivo. Você crê nisso? Você é salvo agora. Entregue sua vida para Deus, se arrependa agora dos seus pecados. Você vai receber o Espírito Santo que vem morar em você, você se torna filho de Deus, começa uma vida nova a partir de hoje. Deus perdoa todos os seus pecados. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você será curado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que agora se chegam a ti. Grata luz te mi força classe, postever crade. Abraça, gruiste, viconte, vilicret, luver, debasseri. Receba agora a salvação que foi efetuada por Jesus na cruz do Calvário. Receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Jesus morreu e ressuscitou e agora envia a você. Ele envia a você a paz, o amor. Ele envia a você agora a salvação, o perdão, a misericórdia de Deus. Receba agora, receba em nome de Jesus. Acredite. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Vai soltando essas vidas em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, toca neles e cura. Faz um milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esperamos ter ajudado os irmãos. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. Telefone 99991520454.
que é meu WhatsApp. Só entrar em contato e envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado e nem dirijo igreja. Depende das ofertas que os irmãos nos enviam. Então, aí está Caixa Econômica, está aqui o Banco Bradesco, está o Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, você viu o Pix aí. O meu Pix é meu CPF, você vê aí 331-957-816-20. E aí você vê também o QR Code para você enviar o Pix. Então, nos ajude, nos abençoe e certamente Deus recompensará você. A paz do Senhor a todos, esperamos ter ajudado os irmãos.